Voltamos com o nosso Tome Ciência, que discute hoje os aspectos de aquecimento global e as medidas necessárias para mitigar esse problema, para melhorar, como a ciência pode, de certa maneira, ajudar nesse processo. Nós estamos com o Marco Buchried, do diretor científico do Centro de Tecnologia do Bioetanol, com a Marina Grossi, presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, com a Carolina Dubé, que faz planejamento ambiental e trabalha lá na COP da UFRJ, e o Sérgio Besserman, que é do Conselho Diretor do WWF Brasil, desculpe a falha aí, e além de outras inúmeras atividades, ele atua aí conscientizando, e parece que a questão de consciência é um aspecto importante para ajudar as pessoas a pensar. E a gente aqui no intervalo está vendo o boi, a nossa grande criação, nós que somos uns carnívoros, né? Também tem influência, Marcos? Quer dizer, a pecuária afeta o clima dessa maneira? Sim, a Carolina estava mencionando agora, que estava mencionando que a floresta acaba sendo retirada por causa do boi. Então, o boi é visto como o grande vilão da história. Além de tudo, ainda emite metano. Né? Como é que é essa história do emite metano? A rota metano, porque ele tem que transformar capim em filé mignon, couro, chifre. Aí precisa de um monte de bactérias que nos vários estômagos dos ruminantes ficam emitindo. Agora é importante esclarecer que é arroto, tá? Mas tem não esse peso mesmo, assim? Mas não é uma missão suja, porque ele está comendo grama que é totalmente renovável. Quer dizer, então isso também não é. É só que o metano é 21 vezes mais potente em termos de aumentar o aquecimento global. Então, o metano. E a gente tem um grande rebanho, né, Marcos? E nós temos um rebanho muito grande. Agora, o problema do rebanho, segundo os especialistas dizem, é que nós usamos um espaço muito grande. É possível, o Brasil tem plenas condições de melhorar a pecuária, diminuir o espaço. Não ser uma criação extensiva, mas sim. E diminuir o espaço por cada boi, por cada cabeça de boi. Né? E usando melhor, você poderia produzir carne com menor emissão de carbono. Isso é possível. É um exemplo claro de adaptação do tipo que a Carolina falava antes. Quer dizer, é um negócio, criação de gado. Mas o mundo vai cobrar que emita poucos gases de efeito estufa. Se nós aplicarmos conhecimento e produzirmos um gado, carne, com pouca emissão, gado mais confinado, tecnologias, etc., nós temos um negócio. Se a gente continuar apostando em pecuária extensiva, não digo nem desmatamento para o gado, mas também, principalmente, mas pecuária extensiva é um negócio que dificilmente vai ter mercado e vai prosperar. Então tem que se adaptar. E essas questões, inclusive, aí, de imagem de empresas, Marina, em relação ao consumidor, há uma consciência do empresariado de que um produto dele, se tiver esse cuidado ecológico, pode ou não vender? Tem vários exemplos aí de quebras de paradigmas, tanto no setor financeiro, quando você resolveu partir para esse modelo, quanto tem, por exemplo, mas isso tem que virar, né, aquilo que a gente estava discutindo aqui. Você tem que precificar isso de alguma forma, isso tem que virar, o final dessa história é isso virar mercado, né? Então, por exemplo, a linha branca, quando você tem mais eficiência, você deixa de ter aquele efeito perverso que tem os refrigeradores, por exemplo, né? Você está estimulando com a economia para que a população carente, inclusive, compra, e você gira tudo ao contrário, faz a coisa girar do jeito certo, gira ao contrário, gerando do jeito certo a partir de uma medida do governo de incentivo. Você, por exemplo, antes o que acontecia? O refrigerador velho era dado para a empregada, que tem pouco, ou para a pessoa pobre, que tem pouco recurso para comprar. Ela emitia muito mais, ela pagava uma conta muito maior do que a pessoa que tem recursos e que ficava com alta eficiência no seu refrigerador. Então, esse tipo de medidas assim que são gargalos, claro que tem que ser resolvido no mercado, mas que é possível resolver, né? Aí eu acho que basta também um pouco de boa vontade política, incentivo, uma combinação tanto do setor privado, mas também de uma política. Não basta o setor privado ter a tecnologia, que muitas vezes tem, mas é preciso que dê escala, que tenha política pública que receba essa tecnologia que existe enclausurada nas empresas e na academia. Carolina, há uma discussão aí sobre um projeto de lei que desde 2003 fala em incentivos fiscais para fontes de energias renováveis. Quer dizer, é preciso realmente ter também uma legislação incentivadora? Sim, é preciso, porque
o mercado opta por aquilo que é mais rentável, que é a natureza das coisas, a natureza da vida econômica, e assim o consumidor se beneficia quando você tem um custo menor para um determinado serviço. Então, quando se tem uma tecnologia nova, quando se tem algo que é um passo além daquilo que se está habituado a fazer, tem um custo mais elevado. Então, para isso é necessário que haja um incentivo, que haja uma política na mesma linha dessa que a Marina está colocando. Para que nós tenhamos energias mais limpas, é necessário que haja uma política voltada para incentivar essas novas energias. Senão, caso contrário, vamos continuar naquele velho carvão, no petróleo, etc. Há um aspecto aí também relativo ao pré-sal, que a gente citou no início, aqui na abertura do programa. Há toda uma perspectiva de se tirar aquele petróleo lá do fundo. E muita gente, tanto que a SBPC faz até a reunião de 2010 voltada exatamente para as questões dos riscos inerentes. Marcos, há possibilidade de liberar muito mais carbono, daí ser um desastre? Então, qual é a vantagem do pré-sal? Ao mesmo tempo que o governo incentiva o bioetanol, como incentiva claramente através daquele centro lá. Nós temos que lembrar que o petróleo tem um lugar no mundo e que existe um mercado de petróleo. Quer dizer, então, nós não podemos ficar sem isso ainda. Existem vários derivados do petróleo, porque não é só a gasolina, o diesel que a gente faz, né? Tem plásticos, tem uma porção de produtos que foram criados a partir da produção dos combustíveis. E isso vai precisar continuar existindo durante bastante tempo ainda, porque nós não podemos mudar todo o sistema. O custo é tão grande e a emissão de carbono seria tão grande se a gente tentasse mudar o sistema de uma vez, quer dizer, que não vale a pena. Tem emissão de carbono na mudança do sistema? Claro, porque se você vai mudar um sistema qualquer, você tem que desmontar aquilo, jogar fora tudo que você tem do esquema antigo e colocar um equipamento novo. Então, por isso que, por exemplo, no caso a gente fala do etanol, quando o Lula inaugurou o centro, ele estava me contando que ele tinha acabado de inaugurar uma termoelétrica em que você podia usar carvão e você poderia usar etanol. Então, isso vai ser gradativo. Termoelétrica flex. É uma termoelétrica flex, exatamente. Quer dizer, então você pode usar o carvão, mas também se a gente tiver bastante produção de etanol, no caso do etanol celulósico, por exemplo, nós podemos aumentar até 40% a produção de etanol no Brasil. E a gente pode usar esse etanol para produzir energia de outros tipos, que não é só aquela energia que a gente usa no carro. Mas isso é gradativo. Né? E isso os economistas é que podem calcular qual é o impacto que nós vamos ter. Então, usar o pré-sal, eu acho que o Brasil tem que usar o pré-sal. O pré-sal está num estágio, muitas pessoas comparam os gastos do pré-sal com os gastos do etanol celulósico, mas o etanol celulósico nós estamos ainda fazendo a ciência e começando a entrar na área de tecnologia e vamos começar a fazer agora as plantas piloto de demonstração, não temos nenhuma, nós estamos fazendo planta piloto de pesquisa ainda. O pré-sal não, o Brasil já detém uma tecnologia de buscar petróleo em profundidade há muitos anos, então o que vai fazer é investir, tirar aquele... vai fazer, enquanto obviamente, desenvolver... Talvez os recursos disso possibilitem... Os recursos disso vão possibilitar, se a gente for esperto e souber planejar, nós vamos acabar usando muito bem esse dinheiro do pré-sal para ajudar nas energias renováveis. Né? Então, eu acho que isso tudo tem que ser pensado com bastante cuidado. Você citou economistas aí, vamos lá para o Sérgio. Eu acho que o caminho é exatamente esse. Há aí também a chance de um grande erro. O erro seria apostar no mundo do passado, no mundo dos combustíveis fósseis, e achar que o caminho do Brasil é esse. Isso deve ser evitado. A transição para um mundo mais baseado em fontes renováveis, com muito mais eficiência energética, é inevitável. Agora, vamos aproveitar, vamos usar o pré-sal, levando em conta que ele deve ter uma taxa de retorno não aos preços de hoje. Então, um amigo meu disse certa vez que a idade da pedra não acabou por falta de pedra. Então, a idade do petróleo também não vai acabar por falta de petróleo. O petróleo vai para esses usos nobres que o Marcos está dizendo. Mas vamos usar os recursos do petróleo, mas vamos botar atenção em que esses recursos sejam canalizados para financiar a transição. Nós devemos maximizar a nossa capacidade de alavancar recursos financeiros, humanos e tecnológicos na transição. Porque a tecnologia do petróleo e a política industrial a ele associada existe, é relevante, mas não é o futuro. E aí, nessa questão do futuro, deixa só eu levantar um aspecto
A energia nuclear, tão combatida por questões de dificuldade dos resíduos e tal, ela é uma energia, de certa maneira, limpa. Ela é uma solução, na visão de vocês? Faz parte da solução. Não será nenhuma mágica, na minha visão, isso é um assunto que todo mundo discorda. Então, mas eu concordo com você de cara. Ela não é a solução só, mas faz parte da solução. Tem um grave, ela não emite gases de efeito estufa, mas tem um inconveniente que não sabemos, o lixo radioativo fica contaminante por 10 mil anos. Não sabemos o que fazer, mas nós sabemos o que fazer por 300, 500 anos. Então vamos fazer isso por 300, 500 anos, com o maior cuidado, que o Brasil não faz ainda. Ter um lugar no Brasil devidamente preparado para receber o lixo radioativo. Ao longo dos próximos 300 anos, a tecnologia certamente encontrará uma forma de resolver o problema ou até de dar uso ao que hoje chamamos de lixo radioativo. Esperamos, né? André, essa questão de futuro que você está falando também, o etanol, por exemplo, talvez seja uma transição. A gente está correndo muito com etanol, muita gente diz isso e eu estou começando a acreditar nisso. Porque, por exemplo, eu visitei agora um grupo nos Estados Unidos, o DOE, o Department of Energy, ele pediu para alguns grupos de pesquisa o seguinte, falou, olha, nós queremos a tecnologia para daqui a 30 anos. Não me venha com uma tecnologia que vai ser colocada no mercado daqui a 5 anos. E essa tecnologia é chamada Biomass to Biofuel. É o quê? Eu costumo brincar com os meus alunos, é igual lembra do filme De Volta para o Futuro, que ele coloca a casca de banana, tudo dentro do tanque do carro e o carro anda? Então, na realidade, é uma coisa parecida, você transformar a biomassa diretamente em gasolina, em diesel, etc. Então, essa é uma tecnologia, parece estranho você dizer isso, mas você pode ter, por exemplo, eles estão estudando nanocatalisadores, né, que você conseguiria sentar uma nanopartícula em cima de uma ligação química e quebrar só a ligação química que você quer exatamente no momento em que você deseja. Então, esse tipo de tecnologia, eu acho que o Brasil tinha que ter uma reserva de colocar dinheiro em soluções energéticas como fotossíntese artificial, por exemplo, né, que é possível você imitar a fotossíntese. Né? Um exemplo disso é que o avião não bate asas, mas ele voa. Então, a gente não precisa fazer todo o processo fotossintético e criar uma planta, etc., ainda que seja interessante usar plantas como biofábricas, mas eu posso fazer energia e fazer usando uma parte só da fotossíntese. Então, eu acho que nós tínhamos que começar a pensar nesse tipo de coisa lá para o futuro longínquo. Isso dentro Ou seja, a energia é possível ser modificada a partir dos conhecimentos que a ciência vem tendo. Nós temos que investigar. O próprio lixo radioativo, por que não investigar o que fazer com o lixo radioativo? Lixo é uma coisa que pode ser, mesmo sendo radioativo, o lixo da energia. Nós poderíamos tentar descobrir o que fazer com isso. E aqui, Carolina e Marina, que conhecem mais o assunto, e não esquecer a primeira coisa a ser feita, que é nos transformar, tanto na produção como no consumo, em muito mais eficientes do ponto de vista energético. Essa é uma questão até interessante, você estava falando há pouco tempo aí sobre o papel do consumidor também. Tem uma pesquisa que foi feita no World Business, o CBEDIS, que mostra que, por exemplo, edifícios mais sustentáveis, né, a energia que pode surgir disso, na verdade é hoje instalado 5% mais caro e não tão mais caro quanto as pessoas imaginam que seja. Então, tem também mitos que vão perdendo campo aí nessa área. 5% que você recupera ao longo de pouco tempo de vida. Eu acho que essa economia esse mundo que está indo rumo a uma economia de mais baixo carbono, ela vai ser várias matizes, né? Eu acho que a gente não fala só de não é só etanol, não é só petróleo, não é só solar, é uma série de itens aí que vai variar de acordo com o país. Tem países que talvez não tenham solução a não ser nuclear. Não é o caso do Brasil, mas isso aí eu acho que essa discussão, essa multiplicidade e não mais o que é muito saudável, muito salutar, e não mais uma concentração em uma única fonte. Eu vou fazer mais um intervalo, nós vamos voltar com o último bloco do nosso programa, exatamente apontando aqui as soluções que cada um dos nossos convidados tem. Até já.